Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje, aliás, dar continuidade hoje ao nosso estudo da cinemática, resolvendo algumas questões aqui que são um pouco mais elaboradas do que aquelas que eu trago para os vídeos de aula, tá bom? Então hoje, uma aula de exercício. No primeiro exercício aí, diz o seguinte, né? Calcule a velocidade média de um objeto cujo gráfico mostrado abaixo. Cujo é o gráfico mostrado abaixo, né? Então eu tenho aqui no meu eixo das ordenadas a minha posição e o meu eixo das abscissas o meu tempo, tá bom? Então beleza, então vamos lá ver como é que a gente resolve essa questão aí. Então beleza, pessoal, como a gente sabe, velocidade média nós calculamos através da variação do espaço dividido pela variação do tempo, tá bom? Então, se eu for olhar aqui o gráfico, veja bem, eu preciso então encontrar uma variação de espaço e uma variação de tempo. E aí fica fácil de observar, por exemplo, aqui, ó. Se eu olhar no tempo 30 segundos, eu vou ver que o espaço dele foi igual a 10 metros, tá? Então eu posso anotar essa minha informação aqui. Veja bem, então para o tempo 1 igual a 30 segundos, eu tenho o espaço 1 igual a 10 metros, tá bom? E aí, eu vou atrás de um outro ponto agora. Por exemplo, esse ponto aqui. Então, quando o tempo é 50 segundos, o espaço dele é 15 metros, né? Então, quando o tempo 2 é 50 segundos, eu tenho que o espaço 2 é igual a 15 metros. E aí, beleza. Então, eu tenho um tempo final, tempo inicial, espaço final, espaço inicial. E aí, basta eu calcular a variação desses termos e eu acho a velocidade média. Tá legal? Então, vamos lá. Olha só. Então, eu tenho aqui, ó, velocidade média vai ser o espaço final menos o espaço inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Quem é o espaço final, que no caso seria o espaço 2, 15 metros, né? Menos 10 dividido por tempo final, que é 50 segundos menos 30 segundos. E aqui eu vou ter 15 menos 10 dá 5, 50 menos 30 vai me dar 20. Se eu fizer uma simplificação, eu vou ter 1/4. Então, 1/4 metro por segundo. Então, essa é a minha velocidade do meu objeto. 1/4 metro por segundo. Tá legal? Bem simples, né? Somente achar aí quem é a variação do espaço e a variação do tempo. Vamos aqui, então, para a nossa próxima questão, que diz o seguinte: uma partícula se move em linha reta partindo de um ponto inicial, SA, mais 0,5 metros para a posição SB, menos 1,5 metros, em 2 segundos. Então, ela sai da posição A para a posição B, faz esse percurso em 2 segundos. E depois de 4 segundos, após 4 segundos, ela sai dessa posição que ela estava, que é a SB, e vai para a posição SC, que é mais 2,5 metros. Determine a velocidade média da partícula durante esse intervalo de tempo. Então, ela quer saber durante o intervalo de tempo total. Tá legal? Então, vamos lá que eu vou trazer para nós um desenho dessa resolução aí, dessa questão. Então, olha só trazendo novamente aí, então nós temos aqui, então, a partícula estava nesse ponto aqui, no ponto 0,5, então esse ponto é o nosso ponto inicial, 0,5 metros. E aí, após 2 segundos, ela vem para cá, para o ponto de 1,5, então, essa variação de tempo, que eu vou chamar de variação de tempo 1, ela é igual a 2 segundos. E aí, após isso, ela sofre uma variação de tempo 2, tá? Tempo 2, que é igual a 4 segundos. Ela sai desse ponto do espaço B para a posição C. Tá legal? Muito bem. E aí fica fácil de nós calcularmos. Então, vamos lá. Como é que a gente vai achar isso aqui? Um aluno ou um estudante desatento, ele poderia estar tentado a calcular essa variação mais essa e depois mais essa. Mas a definição de velocidade média é o espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, tá bom? Então, quem que é o espaço final aqui nessa questão?
O espaço final é justamente o espaço C, que é igual a 2,5 metros. Então, vai ser o quê? 2,5. Menos o espaço inicial, que é onde a partícula se encontrava primeiramente, que é 0,5 metros. Então, vai ser menos 0,5 metros. Dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. Ora, para eu calcular essa variação de tempo entre o tempo final e o tempo inicial, eu também posso fazer o seguinte. Eu posso fazer a soma das variações de tempo em cada intervalo. Então, eu tive um intervalo de tempo 1, 2 segundos, mais um intervalo de tempo 2, 4 segundos. Então, se eu fizer essa soma, vai dar 6 segundos, tá bom? 6 segundos aí, pessoal. Tá? Não vão confundir, não é 4 menos 2, porque aqui eu tenho a variação de tempo 1 e a variação de tempo 2, tá? Se eu fosse pegar um cronômetro e começasse a contar a partir do momento que esse objeto saiu do espaço 1, foi para o espaço 2 e depois foi para o espaço 3, que é o espaço C, no meu cronômetro iria estar marcando 6 segundos, tá? Que seria 6 menos 0. Então, eu posso fazer dessa forma ou eu posso fazer a soma dos intervalos aqui individuais, tá bom? Então, vamos lá. Então, 2,5 menos 0,5 é igual a 2. Então, 2 dividido por 6, tá legal? E aí, se eu fizer a simplificação desses dois termos, vai dar 1/3 metros por segundo. Então, essa aí é a velocidade da partícula durante esse intervalo de tempo. Tá legal? Compreendido aí? Muito bem. Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Então, a nossa próxima questão diz o seguinte, que um motorista percorre 10 km a 40 km por hora, depois ele vai percorrer mais 10 km a 80 e depois mais 10 a 30 km por hora. Ele quer saber qual a velocidade média do percurso total. Então, vamos fazer aqui um desenho para poder a gente entender melhor o que essa questão quer dizer. Muito bem, então aqui está um desenho, olha só, explicando, né? Então, como a gente pode perceber, são 3 percursos que ela faz. E aí, durante esses 3 percursos, eu tenho cada um uma velocidade, tá legal? E ele quer saber a velocidade média durante o percurso total, ou seja... Então, vamos lá. Então, vamos chamar de velocidade média total. Vai ser a variação de espaço total dividido pela variação de tempo total, beleza? Então, vamos lá. Então, veja bem. A variação de espaço total é fácil de perceber que é a soma dos três percursos. 10 mais 10 mais 10, né? Então, 10 mais 10 mais 10. E aí, pessoal, para poder eu achar o tempo, então, a variação de tempo, né? Eu vou ter que ter o T. Vou ter que ter o quê? Então, eu vou ter que ter o tempo que ela percorre esses primeiros 10 km, depois o tempo que ela percorre esse segundo 10 km e o tempo que ela percorre esse último espaço aqui de 10 km, tá bom? Então, para eu achar esse tempo, se você for perceber aqui a fórmula, veja só, vou trazer aqui a fórmula aqui. Se você for trazer aqui a fórmula, olha só. Então, a velocidade média é o espaço dividido pelo tempo. Então, para eu achar o tempo, basta eu fazer o quê? Basta eu dividir o espaço pela velocidade média. Então, assim, eu acho o meu tempo, a minha variação de tempo. Então, nessa nossa questão aqui, eu preciso achar a variação de tempo 1, a variação de tempo 2 e a variação de tempo 3. Que aí, a soma dessas 3 variações é o tempo total que esse motorista demorou para poder percorrer todo esse percurso aí, tá bom? Então, vamos lá. Então, variação de tempo 1 vai ser o quê? Vai ser o espaço dividido pela velocidade. Então, espaço 1 dividido pela velocidade, que é 40, mais a variação de tempo 2, que é referente a esse segundo percurso. Espaço tempo 2 dividido por 80, mais a variação de tempo 3, que vai ser 10 dividido por 30. Tá legal? Então, isso aqui vai me dar o quê? Então, deixa eu colocar bem aqui. Então, 10 mais 10 mais 10 vai dar 30. Se eu fizer uma simplificação aqui, eu vou ter 1/4 mais 1/8 mais 1/3. Tá legal? E aí, agora é só uma questão de resolução de fração, beleza? Então, vamos lá resolver essa questãozinha aqui. Então, vai ficar 30 dividido por... Se eu fizer aqui uma
uma simplificação, achar o MMC entre esses três termos, eu vou achar o seguinte: 4 vezes 8 dá 32, vezes 3 dá 96. Eu faço 96 dividido por 4, 24, mais 96 dividido por 8, 12, 96 dividido por 3, 32. Então vai dar 30. 24 mais 12 mais 32. Isso aqui vai dar 68. Dividido por 96. Fazendo agora a divisão de fração. 30 dividido por 96. 30 vezes 96 dividido por 68. Se eu colocar na calculadora isso aqui, vai me dar que a velocidade média, então, desse cara foi de aproximadamente 42,35 km por hora. Então, essa é a velocidade que esse motorista fez durante todo o percurso de 30 km. Tá legal? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido aí cada uma dessas questões, tá bom? Então, treinem bastante. Eu vou deixar disponível para vocês. Treinem sem ver a resolução, se vocês entenderam bem. E depois confiram aí com o resultado, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida pode mencionar. Forte abraço e até a próxima. Valeu!